Fala pessoal, bem-vindos à nossa aula de História do Brasil e hoje a gente vai trabalhar aqui um dos aspectos mais importantes que é a economia colonial. Então a economia colonial ela gira em torno daquilo que a gente chama de pacto colonial. A função de uma metrópole é explorar a sua colônia, portanto a função da colônia é gerar uma série de arrecadações para a metrópole, seja para a burguesia metropolitana ou, inclusive, para a própria coroa, que vai tributar em cima das atividades econômicas. Por isso, a relação que a gente chama de exclusivo ou pacto colonial é a relação entre metrópole e colônia. Isso fica bem claro quando Portugal decide colonizar o Brasil, né? A gente percebe que não tem ouro nem prata inicialmente na costa brasileira, eles não acham evidências disso, a gente viu isso naquela aula que eu falei da Carta do Pero Vaz de Caminha, que é o documento que fundamenta essa ausência de ouro e prata, e é claro que a partir daí eles tentarem entender como tornar as terras do Brasil mais produtivas. Então um ponto importante para a gente pensar aqui é que inicialmente optou-se pelo plantio de cana. A gente chama de açúcar, mas lembrando que o açúcar ele não era produzido no Brasil. O que a gente fazia aqui era plantar cana, colher a cana, transformar a cana em melaço, eu vou explicar como funciona esse processo para vocês já já, e a partir daí a gente exportava essa matéria-prima que na Europa era refinada e redistribuída pelos holandeses. Então quando eu falo açúcar na aula de hoje, lembra que eu estou falando da matéria-prima do açúcar, né? Os vestibulares de vocês geralmente não são tão chatinhos assim com vocabulário, mas eu gosto de explicar para caso vocês encontrem alguma referência a essa questão. Primeiro ponto que eu acho relevante, né, falar que o plantio de cana já tinha sido ensaiado, já havia sido testado no século XV. Antes de surgir, né, o Brasil na cabeça dos portugueses, a ideia de trazer cana, antes deles saberem da existência de terras no Atlântico Sul, a cana já havia sido testada nas ilhas ali do Atlântico, né? Principalmente a Ilha da Madeira, Açores, Cabo Verde. Só que não deu muito certo, né? Porque o plantio de cana precisa ser feito em grande quantidade. É uma especiaria, o açúcar é uma especiaria muito importante. Então aqui no Brasil a gente vai ter uma disponibilidade de terras para poder, em cima disso, produzir o açúcar. Por isso eu falo que, primeiramente, né, a gente vê que o açúcar ele é produzido, vamos colocar aqui, no modelo de plantation. Tá? Então vamos falar da plantation. O modelo de plantation, ou plantagem, né, como alguns chamam, ele está estruturado no Brasil sobre o que a gente chama de tripé da plantation. Ou seja, o açúcar é produzido na grande propriedade. A grande propriedade são o que a gente chama de latifúndios. Lembra que nas capitanias hereditárias o que a gente tinha era uma grande propriedade que era doada por um capitão donatário. O capitão donatário ele dividia essa grande propriedade em sesmarias e doava para os chamados sesmeiros. Então a grande propriedade é onde vai ser construído o engenho. Então são as chamadas sesmarias, onde vão ficar os engenhos dos senhores de engenho. Então, a primeira coisa, a grande propriedade, o latifúndio. Segundo elemento importante do plantation brasileiro, a mão de obra escravizada. Aí, ó, mão de obra escravizada, inicialmente indígena, e depois, como a gente viu na aula passada, vai se transformar em mão de obra escravizada africana. Então a escravização indígena passa a dar lugar para a escravidão africana. E por último, tudo isso só faz sentido se a gente conseguir entender que o comércio, né, uma produção, ela é voltada para a exportação. Então o mercado externo, lembra que açúcar é a especiaria das especiarias, por isso toda a produção é voltada para o mercado externo. E é claro, né, que na nossa aula de hoje, dá uma printadinha aí. Eu vou falar bastante sobre a estrutura da grande propriedade e a gente vai trabalhar muito o que é o engenho, o que são os engenhos, como que funcionava a organização, quem vivia nos engenhos. Por isso, lembra, quando falar de açúcar na sua prova, tem dois dados importantes aqui. Primeiro, produzido no modelo de plantation. Então você tem que lembrar automaticamente dessas três características. Grande propriedade, as sesmarias, mão de obra escravizada e uma produção voltada para exportação.
E um ponto importante, entre os séculos 16 e 17, a gente tem o auge do açúcar. Então essa data aqui, ó, tem que tomar um pouquinho de cuidado com ela. O açúcar vai ter o seu auge entre o século 16 e o 17, mas a partir do século 17, o que a gente vai ver nas próximas aulas é que o açúcar ele acaba perdendo valor de mercado. Vão ter muitos concorrentes. Embora o açúcar nunca tenha deixado de ser produzido, né, no Brasil, em terras brasileiras, o açúcar, né, o melaço, a base do açúcar, ela vai perder valor depois de um tempo. Aí vem outras atividades econômicas que a gente vai trabalhar também na aula de hoje, né? A pecuária, a mineração, que eu vou citar, porque a gente vai ver uma aula inteira sobre a mineração. A gente vai ver muito a questão do tabaco, do algodão. Eu vou explicando para vocês ao longo das aulas. Então, dá uma printadinha aí nessa lousa. Então, lembra que a economia colonial girava inicialmente em torno do açúcar, da produção do melaço, que era voltado para a exportação. E é claro que tudo isso acontecia dentro de uma estrutura do engenho. Os engenhos mais importantes foram nas capitanias que deram certo, né? São Vicente, aqui no sul, e Pernambuco, no nordeste. Então, Pernambuco e São Vicente são as únicas duas capitanias hereditárias que desenvolveram inicialmente grandes engenhos. Por isso é lá que a gente geralmente foca a nossa análise. O Nordeste açucareiro vai trazer para a gente toda uma estrutura de engenho que a gente vai entender o que é um engenho, quais são as partes do engenho, e por isso eu preciso desenhar aqui para vocês, claramente, né, essa divisão. Então, quando eu falo de engenho, eu estou falando do latifúndio, da grande propriedade, onde você tem a base da agroindústria açucareira. Tá? Então, vamos colocar aqui as características do engenho. O engenho vem da palavra engenharia, ou seja, né, o engenho é a base, vou colocar aqui, é o latifúndio, no qual se produz a matéria-prima do açúcar, tá? Que é o melaço. Então, o que a gente exporta não é o açúcar refinado, é o melaço. A gente fala que o engenho é uma unidade produtiva da chamada agroindústria açucareira. Olha que interessante, né? Agroindústria açucareira. A produção de melaço é considerada pelo seu vestibular como uma parte da agroindústria açucareira. Lembrando que indústria aqui está na noção de manufatura, né? Então, embora você não possa produzir manufaturas de objetos aqui no Brasil, isso é proibido pelo Pacto Colonial, a metrópole não deixa isso acontecer, o engenho ele segue os interesses da metrópole. Então, é o latifúndio no qual se produz a matéria-prima do açúcar. Naquela fazenda, naquela unidade produtiva da agroindústria açucareira, temos algumas partes. Por exemplo, né, a gente tem o local onde a elite branca habita, que é a Casa Grande. Então, a Casa Grande é o local de habitação da elite. A elite branca, ela habita a Casa Grande, que geralmente é uma casa central, né, extremamente vasta, né, com muitos cômodos, onde a partir dali surge essa administração, né, geralmente de um homem branco, dono do engenho. Então esse homem branco, que era chamado de homem bom, que ocupava as câmaras municipais, tomavam decisões, eles também eram os donos dessas grandes fazendas, e portanto a gente fala de um poder patriarcal, masculino, branco, escravocrata. Tá? Então, o poder patriarcal no Brasil ele é muito forte por conta dessa tradição de que o poder estava nas mãos dos donos da Casa Grande. Então, as mulheres, mesmo brancas, eram submissas ao seu marido, ao seu senhor. Ele comandava a região e fazia uma série de apadrinhamentos com os mais pobres daquela região. O que a gente tem aqui, além da Casa Grande, que é a estrutura onde a elite vive, é a senzala,
né? Isso me lembra muito o título da obra do Gilberto Freire. Se você não assistiu a nossa aula de Sociologia sobre o Gilberto Freire, assista para você entender essa análise de uma maneira até um pouco mais profunda, né, na sociologia. O Gilberto Freire vai dizer que no Brasil estávamos divididos, nesse momento do período colonial, entre Casa Grande e Senzala. Na Casa Grande, os que mandam, e na Senzala, aqueles que obedecem. A Senzala é um local dos escravizados. É um local que é o cativeiro, onde moram os escravizados aqui no Brasil. Inicialmente, os escravizados indígenas, e é claro que mais tarde o termo se tornou mais corrente na escravização africana. Tá? Dentro do engenho, nós temos as chamadas, né, a moenda. Nem todo engenho tinha moenda, a moenda, o próprio nome diz, é para moer a cana, transformando ela em caldo de cana. Existe dentro do engenho as chamadas casas de purgar, onde o caldo de cana ele é cozido e nas casas de purgar ele vai se tornando aquela massa, que é o que a gente chama de melaço. Tá? Então, o melaço, a matéria-prima do açúcar, é produzido a partir desse momento que a gente tem o cozimento do caldo de cana. A gente tem também os partidos, né, que são partes do engenho, onde você produz a cana, onde de vez em quando você pode produzir outros alimentos também, como, né, feijão, plantio de arroz, plantio de batata. Existe uma série de elementos que poderiam ser plantados ali nos partidos, né? Então são partes da fazenda onde você dedica uma maior parte à produção da cana, mas em alguns momentos você se dedica à produção também de outros alimentos para subsistência. Só que tem um problema aí. Quando a demanda de açúcar é muito alta na Europa, nenhum senhor de engenho vai querer produzir nas suas terras, nos seus partidos, vai querer produzir outra coisa que não seja cana. Então começa um processo de adaptação, de onde eles vão tirar os alimentos nesse momento de grande demanda de açúcar, quando você não pode plantar outra coisa que não seja cana na sua fazenda. Vão começar a surgir fazendas dedicadas a uma policultura em torno dos engenhos. Então, às vezes, o senhor de engenho ele cede uma terra que não é tão boa para plantar esses outros alimentos. Por isso é importante lembrar, né, que a gente tem aqui, além de tudo isso, orbitando ao longo dos engenhos, as chamadas fazendas obrigadas. Ou eram fazendas que não tinham moenda, e você produzia cana nas fazendas, e moía na fazenda do senhor de engenho, e ele ganhava uma porcentagem em cima disso. A metade do caldo de cana é do senhor. Olha que doideira. Já imaginou? Você não tem moenda no seu engenho. A moenda, o que moe a cana, é super difícil de ter, né? É uma estrutura complicadinha até de construir, naquele momento, pensando em século XVI. Agora, se você não tem e quer produzir cana mesmo assim, você pode moer na fazenda do seu vizinho. Se eu sou o seu vizinho e tenho uma moenda, pode moer aqui. Só que metade do caldo de cana é meu pelo aluguel da moenda. Então essas fazendas obrigadas ou fazendas dedicadas, que a gente chama, são fazendas que habitavam aí, né, que produziam ou cana ou produziam alguns alimentos. Quando os alimentos não eram produzidos dentro do próprio engenho. E por último, falar para vocês aqui sobre uma das partes mais importantes que a gente não pode deixar nunca de citar numa aula, as chamadas destilarias. As destilarias, elas são justamente o local onde você produz a cachaça, o aguardente. Né? Por isso é importante falar disso. Lembra qual que é a importância da cachaça? A cachaça, embora seja um subproduto, né, dessa produção do melaço, a cachaça ela era moeda de troca na África para você poder justamente pegar escravizados africanos. Então você comprava eles inicialmente por um pouco de cachaça e um pouco de tabaco. Já vamos falar do tabaco daqui a pouquinho, não está nesse contexto ainda não. Mas é importante lembrar, né, que você não tem na estrutura do engenho, sobretudo no Nordeste brasileiro, apenas senhores escravizados. Você tem uma elite senhorial, sem dúvida nenhuma, vou desenhar aqui para vocês, ó, a elite formada por pessoas brancas. Então os senhores que habitam a Casa Grande,
tá? Eles são a elite local, eles são brancos, esses senhores, eles ocupam o topo desse processo, né? Lá embaixo dessa escala, o que você tem é justamente o que a gente chama de base produtiva, que são os escravizados. Então é uma sociedade bipartite, é uma sociedade que está polarizada entre senhores e escravos? Não. Alguns anos atrás a gente descobriu nas pesquisas que dentro dos engenhos não existem apenas senhores escravizados. O que você tem também é uma camada muito pequenininha, intermediária, que a gente vai chamar de homens livres pobres. Os homens livres e pobres que trabalham no engenho são chamados de agregados. Embora eles não sejam tão significativos, percebam que eu não destaquei da mesma cor como senhores escravizados, eles existem. São homens livres e pobres que formam aí, né, um intermediário entre os senhores e os escravos. Então, homens livres e pobres que faziam alguns bicos e eram agregados na fazenda, geralmente eles eram os feitores das fazendas, né? Que tomavam conta, faziam um serviço ou outro e organizavam os escravizados. Então, uma minoria, mas uma minoria bastante importante da gente atestar que ela está aqui, que ela existe. Então, até bem pouco tempo atrás, acreditava-se que nessa sociedade só existiam senhores e escravizados, e que o Nordeste do Brasil, né, onde tem os engenhos mais importantes, era apenas uma sociedade bipartite, polarizada, Casa Grande e Senzala. Só que depois as pesquisas mostraram que existem os chamados agregados, que são dependentes dessa estrutura. São homens livres e pobres que trabalham fazendo bicos para esses senhores de engenho, que não são escravos. Né? Eles não foram escravizados. Interessante, né? A gente, às vezes, quando estuda o engenho, ele fala que o engenho é onde se produz a cana, né? A gente esquece que tem toda uma organicidade. Tem engenho que não tem moenda, como eu disse para vocês, e vai produzir, plantar cana. Mas vai ser obrigado, muitas vezes, a pagar um preço alto para moer sua cana e transformar em caldo de cana. Metade do caldo de cana. Né? Existe toda uma questão social. Claro que o poder patriarcal vem dos grandes senhores e da elite branca dessa época. É claro que os escravizados, ao longo do tempo, vão se transformando. Escravizados indígenas vão sendo substituídos por escravizados africanos, como a gente viu na aula de escravismo colonial. Mas esses daqui, os agregados, eles também desempenham funções. Funções que, embora não sejam funções bem particulares, embora eles sejam uma minoria dessas pessoas, são eles, muitas vezes, que produzem outros tipos de alimentos, são eles que possuem fazendas pequenininhas de policultura ao redor do engenho, são eles que não são escravizados, mas também têm um papel importante nessa produção colonial, tá? Dá uma printadinha aí para mim, nessa lousa. Porque agora a gente vai para o nosso próximo bloquinho. Depois que a gente entende o engenho e a grande importância do açúcar durante os períodos iniciais da colonização, a gente precisa falar de outras produções importantes. O tabaco, a pecuária, a mineração. Eu preciso comentar com vocês algumas coisinhas, porque as provas gostam, elas têm gostado muito de cobrar as outras atividades que não apenas os engenhos.